A paz de Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Ontem à noite, enquanto a cidade dormia, observei pela janela uma pequena família de pássaros que havia construído seu ninho bem no beiral de uma casa próxima. Em meio à forte chuva que caía, aquele pequeno ninho permanecia firme, protegendo seus habitantes. Ali, naquele momento tão simples, Deus me trouxe uma profunda reflexão sobre o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Charles Spurgeon, em uma de suas reflexões mais tocantes, disse: na escuridão mais profunda, Deus não apenas nos guarda, mas nos ensina a voar. Esta verdade ressoa especialmente hoje, quando tantos corações estão pesados, tantas mentes estão inquietas e tantas almas buscam um lugar de descanso. Talvez agora mesmo seu coração esteja como aquele pequeno ninho, enfrentando ventos fortes de circunstâncias difíceis. Pode ser uma decisão crucial que precisa tomar, um relacionamento que está desmoronando, ou aquela sensação persistente de que as coisas estão fugindo do controle. Mas existe uma verdade que preciso compartilhar com você. Assim como aquele pequeno ninho foi projetado para resistir às tempestades mais severas, Deus projetou cada um de nós para encontrar em seus braços não apenas proteção, mas poder transformador. Hoje, você vai acompanhar comigo não apenas a forma como Deus nos protege, mas como Ele usa nossos momentos de maior vulnerabilidade para revelar sua força poderosa. Fica comigo até o final desse vídeo para descobrir como você pode viver e aplicar essa verdade em sua vida. Quando pensamos em refúgio, geralmente imaginamos um lugar físico, não é mesmo? Mas o refúgio que Deus nos oferece vai muito além de quatro paredes. É um refúgio que caminha conosco, que nos acompanha em cada passo da nossa jornada. Imagine comigo, assim como uma criança que, assustada com um trovão, corre instintivamente para os braços do pai, nosso coração também foi projetado para encontrar paz verdadeira apenas nos braços do Pai Celestial. Não é por acaso que Davi, um homem que conhecia profundamente tanto vitórias quanto derrotas, escolheu essa palavra específica, refúgio. Mas o que significa realmente ter Deus como refúgio? Significa que, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em caos, existe um lugar de paz que não pode ser abalado. É como aquela passagem em Provérbios 18, versículo 10, que nos lembra: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Sabe, meus amados, muitas vezes buscamos refúgio em lugares que parecem seguros, nosso trabalho, nosso dinheiro, nossos relacionamentos. Mas a verdade é que todas essas coisas são temporárias. São como casas construídas sobre a areia. Na primeira tempestade forte, podem desmoronar. O refúgio que Deus oferece é diferente. Ele não apenas nos protege, mas nos restaura. Não apenas nos abriga, mas nos fortalece. É um refúgio que não conhece limites de horário, não tem lista de espera e nunca está lotado. É um refúgio que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para qualquer um que clame por socorro. E o mais incrível? Este refúgio não é um lugar distante. Está tão perto quanto uma oração sussurrada, tão acessível quanto um suspiro de rendição. Como diz o Salmo 34, versículo 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Meus queridos, existe uma diferença crucial entre um abrigo temporário e uma fortaleza. Um abrigo pode nos proteger da chuva, mas uma fortaleza nos defende do inimigo. E é exatamente isso que nosso Deus é, não apenas um refúgio passageiro, mas uma fortaleza inabalável. Tenho observado como muitos de nós tentamos ser nossa própria fortaleza. Construímos muros de autossuficiência, nos armamos com planos B, C e D. Acumulamos recursos achando que assim estaremos seguros. Mas a verdade nua e crua é que nossas próprias forças têm limites, e geralmente descobrimos esses limites da maneira mais difícil. Lembro-me de uma irmã que me procurou recentemente. Ela era o que muitos chamariam de mulher forte. Bem-sucedida, independente, sempre no controle. Até que um dia, em suas próprias palavras, tudo desabou.
o diagnóstico do filho, o casamento em crise, a empresa em dificuldades, tudo ao mesmo tempo. Foi quando ela descobriu que ser forte não significa nunca precisar de ajuda, mas saber em quem depositar sua confiança quando suas próprias forças se esgotam. É por isso que o salmista não diz apenas que Deus é uma fortaleza, mas que Ele é nossa fortaleza. Existe uma intimidade nessa declaração, uma relação pessoal com aquele que nunca se cansa, nunca dorme, nunca se ausenta. Quando declaramos que Deus é nossa fortaleza, estamos reconhecendo que nossa verdadeira força não vem de nossas capacidades, mas da nossa conexão com Ele. Como está escrito em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Existe algo profundamente reconfortante nas palavras bem presente. Não é um socorro distante, não é uma ajuda que precisa ser agendada, não é um auxílio que demora a chegar. É um socorro imediato, presente, atual. Quantas vezes nos pegamos pensando, onde está Deus neste momento? Ou, por que Ele parece tão distante? Mas a verdade é que, muitas vezes, somos nós que estamos de olhos tão fixos no problema que não conseguimos perceber a presença dele bem ao nosso lado. É interessante notar que o texto não diz que Deus resolve instantaneamente todos os nossos problemas, mas que ele é um socorro bem presente na angústia. Às vezes, o socorro vem na forma de uma palavra de sabedoria no momento certo. Outras vezes, vem como uma paz inexplicável em meio ao caos. E há momentos em que o socorro vem através de pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Como está escrito em Hebreus 13, versículo 5. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Esta não é uma promessa vazia, é uma realidade que podemos experimentar todos os dias. Mesmo quando não sentimos, mesmo quando não vemos, mesmo quando tudo parece indicar o contrário, Deus está presente. E sabe o que é mais extraordinário? Este socorro não depende dos nossos méritos. Não precisamos primeiro resolver tudo. Não precisamos primeiro merecer a ajuda. Como um pai que corre ao primeiro choro do filho, nosso Deus está sempre pronto para socorrer aqueles que o buscam. Meus amados, vamos ser sinceros por um momento. A palavra angústia não é uma palavra bonita, não é? É uma palavra que carrega peso, que nos lembra de momentos difíceis, de noites mal dormidas, de lágrimas derramadas. Mas notem que nosso versículo não nega a existência da angústia. Ele nos mostra como enfrentá-la. O que muitos não percebem é que a angústia pode ser o próprio canal que nos leva a uma experiência mais profunda com Deus. É como aquele antigo hino que diz: quanto mais provas eu passo, mais forte fica a minha fé. Não porque a angústia seja boa em si mesma, mas porque ela nos empurra para os braços daquele que é maior que qualquer aflição. O que você precisa fazer para colocar em prática tudo o que falamos é: primeiro, precisamos reconhecer que estar angustiado não é pecado. Até mesmo Jesus, no Getsêmani, experimentou angústia profunda. A diferença está em para onde direcionamos essa angústia. Em vez de permitir que ela nos paralise, podemos usá-la como impulso para buscar mais de Deus. Segundo, precisamos entender que fé não é negar a realidade, mas confiar em Deus em meio a ela. Como diz 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9, somos pressionados de todos os lados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. E por fim, precisamos lembrar que cada angústia, enfrentada com fé, se torna um testemunho da fidelidade de Deus. Cada batalha vencida não apenas fortalece nossa fé, mas encoraja outros que estão passando por situações semelhantes. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta reflexão com uma certeza renovada. Não importa o tamanho da tempestade que você esteja enfrentando agora, você tem um Deus que é refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Talvez você tenha começado a assistir este vídeo carregando um peso enorme. Talvez suas circunstâncias não tenham mudado nos últimos minutos, mas minha oração
é que sua perspectiva sim. Porque quando entendemos verdadeiramente que Deus é nosso refúgio, começamos a ver nossas lutas não como sentenças definitivas, mas como oportunidades para experimentar o poder transformador de Deus. Vamos orar juntos? Feche seus olhos agora, abra seu coração e vamos nos conectar com nosso Pai. Pai querido, quão gratos somos por tua fidelidade que nunca falha. Obrigado, porque tu não és apenas um refúgio distante, mas uma presença constante em nossas vidas. Hoje, nos colocamos completamente em teus braços. Entregamos cada medo, cada preocupação, cada angústia aos teus cuidados. Senhor, para aquele que está assistindo e se sente sozinho na batalha, revela a tua presença de forma tangível. Para aquele que está cansado de lutar, seja a fortaleza que renova as forças. Para aquele que não vê saída, seja o socorro bem presente que abre caminhos onde parecia não haver caminho. Ajuda-nos a confiar não em nossas próprias forças, mas em teu poder ilimitado. Que possamos sair desta reflexão não apenas encorajados, mas transformados pela verdade da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Antes de ir, não deixe de assistir o próximo devocional que vai aparecer aí na sua tela. É uma mensagem que vai abençoar muito a sua vida também hoje. Que Deus continue sendo seu refúgio e fortaleza. Até o próximo devocional. Graça e paz.